Aqui começando mais um papo com Drailton, com o pastor Drailton, que é coach, né? E nós vamos agora encerrar hoje, né, nesse programa, aqui toda a reflexão do livro. Depois, é claro, você pode se aprofundar muito mais lendo o livro, lê o livro, assiste os vídeos e tudo mais. Pastor, seja bem-vindo ao seu programa. Muito obrigado. Obrigado pela providência do programa. O programa Papo com Drailton tem uma providência do meu amigo Glauber e eu quero já externar minha gratidão pela iniciativa e também por toda a equipe aí que tem nos dado suporte aqui no Papo com Drailton. É um prazer. Exatamente. Uma benção aqui, né? Nossa, graças a Deus aí, nós temos uma benção desse estúdio aqui, que isso está aqui para trazer uma boa mensagem. Então, agradecer aos nossos amigos aí, o Patrone, que é um menino de Deus também. Gente boa. O Pedrão, que também é um menino de Deus. Gente né? boa. Gente boa também. Dormindo é uma beleza. Você falou do Israel. Israel, já falamos demais do Israel, né? Que a gente já vai falou ser bastante. pai. Verdade. Temos a Ana aqui, sempre também uma menina abençoada. Muito Graças bom. a Deus. Gratidão. Né? Gratidão a essas pessoas. Aí, pastor, então a gente falamos na passada, tem bons mentores, eu acho que isso é importante, todos nós temos, no começo muitas vezes é o pai, é um tio, é um irmão, né? Eu acho que é importante, se a gente tiver um bom mentor para a vida, isso é uma bênção. Sim. Eu, como diz, agradeço de ter você como um bom mentor, como tem também outras pessoas para cada atividade. Sim. Mentor. E aqui tem agora no capítulo 7, busque sabedoria divina. Né? Então, explica isso para a minha vida, para a vida de quem nos assiste, o que seria buscar essa sabedoria divina? Glauber, a gente primeiro precisa entender que sabedoria é diferente de conhecimento, né? Conhecimento são informações, conteúdos que a gente assimila pelas vivências, pela experiência, pelas leituras, pelos estudos e acumula um quociente de informações, né? Isso é conhecimento. Sabedoria, do ponto de vista natural, é a habilidade de utilizar bem esse conhecimento, de fazer valer esse conhecimento, de fazer com que esse conhecimento seja útil, contribua, te ajude e ajude outros, do ponto de vista natural. Mas perceba que nós temos, por mais habilidades e talentos que nós temos as nossas limitações. E nós não damos conta das demandas que são próprias da nossa existência. Então, quando eu falo que nós precisamos buscar a sabedoria divina, porque aquele que nos trouxe a existência, aquele que nos criou, nos deu a habilidade, dons e talentos, é aquele que conhece todas as coisas. Então, se eu não sei tudo sobre todas as coisas, se eu não conheço todas as coisas, então eu não vou saber, muitas vezes, como lidar com determinadas circunstâncias e demandas da minha vida. Então, ninguém melhor para me orientar, para me instruir, de que aquele que me criou, de que aquele que me deu forma, de que aquele que me deu vida, de que aquele que conhece todas as coisas. Deus tem 3 atributos que a gente chama na teologia de atributos incomunicáveis, né? É o atributo da onipotência, ele é todo-poderoso, o atributo da onisciência, ele sabe todas as coisas, e o atributo da onipresença, ele está em todos os lugares. Então, já pensou você ter ele como mentor sobre todos os mentores, né? E receber a sabedoria daquele que conhece todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Daí eu dizer, busque sabedoria divina. E sabe a boa notícia? É que o escritor bíblico, Tiago, diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não lança em rosto. Ou seja, ele não vai cobrar porque deu sabedoria para você. Agora, eu vou buscar sabedoria onde? Você buscar sabedoria onde? Ora, Jesus falou assim, e tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Como eu falei, um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Então, onde eu me reservar e humildemente com fé buscar a Deus, ali será o lugar onde Deus pode me alcançar e onde Ele pode me orientar, me dar discernimento, me dar percepção, me alertar, abrir meus olhos, para que eu possa me posicionar melhor, fazer melhores escolhas, ser mais assertivo e ter um melhor comportamento, investir melhor a minha vida e o meu tempo. Veja, em qualquer lugar.
Mas é claro, Jesus falou que quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali eu estarei no meio. Então isso mostra o valor e a importância de a gente ter uma comunidade de fé, da gente se relacionar com pessoas, como a gente falou no programa anterior, que possam, mesmo que informalmente, se constituírem mentores para nós. Porque na partilha de experiências de fé e de conhecimento, há sabedoria. E aí a gente pode ser mentorado por Deus, por pessoas que amam, temem e têm a sabedoria de Deus. Agora, aí uma coisa importante, né, a gente frisar, da importância de você buscar essa sabedoria, que a sabedoria pode vir através de um amigo, sim, pode vir através de alguém da sua comunidade, pode vir através de um familiar, mas é importante também você saber com quem você está pegando essa sabedoria divina, porque muitas vezes acontece, o cara fala assim, poxa, rapaz, não aguento mais esse meu casamento, não aguento mais, quero separar, estou enjoado e tal. Daí o cara fala, não, realmente, cara, larga a mão disso, melhor ser solteiro, larga a mão, separa. Quer dizer, então essa sabedoria você está procurando no lugar errado. O mesmo escritor bíblico, Tiago, ele vai falar que essa sabedoria humana, que é uma expertise humana para o mal, ela fala assim, que ela é carnal, profana e diabólica. Ou seja, é um tipo de sagacidade que ao invés de promover o bem, a edificação, o bem-estar e a relevância de uma pessoa, vai ser o tipo de sagacidade, de expertise e que nem é tanto sabedoria, que vai ser nocivo para a pessoa. E aí nós precisamos discernir qual é a fonte onde estamos buscando água para beber, né? A quem nós vamos buscar sabedoria? A Bíblia fala de Roboão, que foi um dos filhos de Salomão. E diz que depois da morte de Salomão, ele então assumiu o reino. E diante das situações, os trabalhadores, os servos do seu pai, estavam cansados pelas cargas tributárias, pelo trabalho, e pediu para ele, né, um líder do povo veio lá e pediu para ele aliviar a carga, diminuir os impostos, né? Ele pediu um tempo e foi buscar conselhos. Ele então foi buscar conselho dos conselheiros de Salomão, os anciãos. E os anciãos falaram, faz isso, né? Alivia a carga do povo, diminui os tributos, ganhe esse povo para você e você vai ter esse povo caminhando com você. Foi a orientação dos conselheiros, dos anciãos. Mas aí ele ouviu e decidiu procurar os seus amigos jovens. E quando ele procurou os seus amigos jovens, falou, olha, o povo explicou toda a situação e os amigos falaram, não, fala para o povo o seguinte, se o braço do meu pai foi forte, o meu é mais forte ainda. Se o braço do meu pai era martelo, o meu vai ser marreta. Então, se foi duro o governo do meu pai, meu governo vai ser mais duro ainda. E o que aconteceu? Isso gerou uma revolta no povo, isso gerou a ruína do governo de Roboão. Então, perceba, ele ouviu o conselho de um lado e o conselho do outro, mas ele atentou não para o conselho da sabedoria, ele atentou para o conselho da ignorância, da soberba, da prepotência. Então, a gente sempre vai ter oportunidade de conselhos, mas cabe a nós escolher quais os conselhos que nós elegemos para conduzir e influenciar a nossa vida. Então, a gente precisa saber qual a fonte onde se busca essa sabedoria. É que é interessante, né, pastor, é que nem sempre o conselho bom, ele é o mais agradável a nós. Sim. Né? Nem sempre atende a nossa expectativa imediata. É que muitas vezes tem aquela coisa, você vai pedir um conselho, eu vou chegar lá pedir um conselho para um amigo e tal, e você vai pedir o conselho, mas na verdade você vai pedir por praxe. Já está com a resposta. Você já tem a resposta dentro do seu coração, ou seja, o bichinho, como dizer assim, tem o santinho aqui e o capetinho aqui. Você escutou o capetinho, né? Então, e aí pronto, quer dizer, porque na verdade aquilo que muitas vezes no primeiro momento pode parecer mais agradável e mais prazeroso, não é ao longo prazo. Então acho que é muito importante, e é engraçado, por isso que você fala que é importante você ir ao quarto secreto, ou seja, você se recolher e dormir aquela noite, evitar, se você tem alguma dor, dorme, espera um dia, converse com sua esposa, converse com um bom amigo, para que você não possa fazer algo ruim, não só no negócio, mas não tomar uma atitude equivocada. Né? Então, é igual quando você tem uma coisa no trânsito, alguma coisa, você sempre tem que parar, respira, né? Conta até 20, aí você dá uma resposta, porque acho que aí você está buscando um bom conselho. Sim. Algumas pessoas dizem assim, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Não é verdade, né?
A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, quando você ouve algumas pessoas e reflete, pondera a respeito daquilo que você ouviu, nisso consiste a sabedoria. E você falou muito bem, né? Às vezes, o conselho que nós vamos receber nem sempre corresponde com a nossa expectativa ou a nosso desejo imediato. Muitas vezes, o conselho que vamos receber vai contrariar a nossa expectativa e o nosso desejo imediato. E a Bíblia, a sabedoria bíblica fala sobre isso, que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas ao final dá em caminho de ruína, dá em caminho de morte. Então, aquilo que no primeiro momento parece ser muito bom, na sequência pode nos trazer danos, males, às vezes irrecuperáveis. Não é verdade? Mas, muitas vezes aquilo que não parece bom, que no primeiro momento é desconfortável ouvir, não é? Uma vez que coloca em prática, vai resultar em benefícios, né? E vão trazer resultados, a colheita será infinitamente maior e melhor do que aquilo que no primeiro momento nós estávamos querendo fazer. Então, daí a importância. Eu pergunto agora para você, quando você Provérbios na Bíblia é um livro de conselhos? Sim, Provérbio é um livro de sabedoria, né? O livro de Provérbio foi escrito por Salomão, que ficou conhecido como o homem mais sábio no seu contexto de todos os tempos, e ele então escreveu o livro que é resultado da sua sabedoria, da sua vivência, né? Mas ele mesmo, né, uma vez que ele mesmo falou do homem que se aparta de Deus, segue por caminho de ruínas, esse homem que era cheio de sabedoria, que foi muito assertivo, que fez um governo extraordinário, ele apartou-se de Deus. E ao invés de seguir a sabedoria de Deus, decidiu seguir a sua própria arrogância, a sua própria soberba, de modo que se precipitou nas escolhas, nas decisões, e o final da sua vida foi um final de muita desgraça, de muito sofrimento e de muita vergonha. E recaiu sobre seus filhos também, né? E que terminou, tragédia toda. isso, terminou que a sua falta de sabedoria, ou o fato dele não ter continuado buscando a sabedoria de Deus, que foi o que fez com que ele fosse bem-sucedido em toda a sua trajetória, não só levou à ruína no final da sua vida, como estendeu essa ruína também para os seus filhos. Né? Eu acho que por isso que é importante, né? Acho que qualquer pai, qualquer líder de família, ou na liderança na sua empresa, seja onde for, você procurar ter sabedoria nas suas ações, cautela, porque isso reflete em todos os que estão à sua volta, né, pastor? Sim, não só para você, mas as suas escolhas, as nossas escolhas, decisões e comportamentos, elas vão trazer resultados para nós e para aqueles que estão em nosso entorno, né? Então a gente precisa ponderar, né, em relação àquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai escolher, sabendo que aquilo que foram as nossas ações, que toda ação tem reação, tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Né? Então a gente nunca pode pensar que as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso comportamento, eles serão neutros, eles sempre trarão resultados, Agora, positivos ou negativos. Assim, no caso da Bíblia, interessante, ela tem lá no final dela, lá, por exemplo, coisas assim, depressão, tem ansiedade, tem, ou seja, alcoolismo, e ela reflete lá, tem uma passagem bíblica. Sim. Isso você acha que é uma coisa interessante para quem nos assiste, se estiver passando por alguma coisa, ir lá e buscar ali, tem palavras ali que realmente contribuem e ajudam? Você já fez isso uma vez? Sim, Né? sim. Então, a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria. E, de fato, para todas as áreas e circunstâncias da nossa vida, terá uma palavra diferenciada, né, para cada um de nós em cada contexto. Né? Então, a gente tem na Bíblia, na própria Bíblia, como o Glauber falou, tem aquela relação de temas e versículos relacionados com aquele tema. Então, para o iniciante, inclusive, Sim. isso é muito importante, né? Porque a Bíblia, como ela tem 66 livros, né? E aí 1000 e poucas páginas, né? Algumas 2000, depende do tamanho. Então vai ser difícil você identificar uma palavra relacionada com aquele momento. Então aquele índice ali é para ajudar exatamente as pessoas que, uma vez se encontrando em determinados momentos da sua vida, possa recorrer àquele recurso e receber alívio, descanso, refrigério, orientação para um momento, para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. Então vale a pena sim
fazer essa leitura orientada de acordo com o momento que você está vivendo. O que eu não recomendo é aquela ideia assim, de você pegar a Bíblia, abrir, colocar o dedo e falar assim, deixa eu ver aqui o que é que Deus está falando. Eu já vi isso. Né? Aí você coloca o dedo, aí cai naquela frase lá de Judas. E Judas foi lá e se enforcou. Você, opa, o que é isso? Né? Não vou me enforcar. Então, esse não é um meio recomendável. Não é recomendável, né? Esse princípio. O olho por olho, dente por dente, né? Ai, colocar assim, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Ih, pequei, vou morrer, né? Então, essa forma não é bem... Não é sábia, não é prudente. Mas... Por isso que é importante o que está dizendo aqui no livro, até não é o último, mas um anexo aqui, né? Tem o pratique o que aprendeu, aprenda praticando, a gente já falou até bastante sobre isso, né? Mas atitude positiva, eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida, né, pastor? As atitudes positivas. O ser humano, de uma certa forma, tem uma tendência a ser negativista. Sim. Né? Negativista, ser mal-humorado e tudo mais. E eu acho que a gente, e principalmente durante a pandemia, eu notei, né? Não sei se você notou, mas eu, no caso, notei a percepção minha, particular, Sim. que as pessoas ficaram muito negativistas, muito emburradas. Por exemplo, eu acho que o fato do distanciamento, as pessoas não cumprimentavam mais as pessoas. E eu sempre vejo assim, poxa, até no Delcar, né, que é um interessante, né, que é um coach também, né, é muito interessante, ele fala sempre de você cumprimentar as pessoas, independente se vai responder o cumprimento, você procurar falar, tá no avião, conversa, cumprimenta a pessoa, tem gente que senta, não dá, vai sentar do lado da pessoa, passa pela pessoa, e a pessoa nem pede, ó, com licença, ela faz assim, ó, com a cabeça, ó, aponta assim, como se você, sabe? Chega a um ponto, essa negatividade, esse mau humor das pessoas, isso é muito ruim. E aí, quando até é interessante, quando a gente vê uma pessoa assim, positiva, aí é tão bacana, né? Então, eu queria que você comentasse aí essas atitudes positivas. Como um mal-humorado como eu ter atitudes positivas. Então, tem um livro do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, passou por todo aquele massacre de Auschwitz, tem uma experiência extraordinária. Nesse livro ele vai falar que o que é fantástico no ser humano é que, apesar das mais variadas circunstâncias e pressões e adversidade que ele pode estar, ele sempre poderá escolher a atitude que terá. Né? A gente falou em outra ocasião que a gente não pode escolher a atitude e o comportamento do outro. A gente não pode decidir como o outro vai se comportar, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, como ele vai reagir. Mas nós sempre poderemos escolher qual atitude, se a nossa atitude vai ser positiva ou negativa, é uma escolha nossa. Se a gente vai cumprimentar alguém ou vai, né, fechar a cara, é uma escolha nossa. Se a gente vai, né, xingar alguém quando aconteceu uma situação difícil no trânsito, é uma escolha nossa. Se a gente vai tratar mal com mal ou mal com bem, é uma escolha nossa. Agora você perguntou, isso é fácil? Não. Daí nós precisamos desenvolver essa atitude consciente e intencionalmente. Deu para entender? Você tem noção de que no primeiro momento ao acordar, você tende a acordar com mau humor. E aí já começa com a esposa, e depois com os filhos, e depois vai para o trânsito, e depois vai para o ambiente de trabalho. E isso pode gerar um ciclo vicioso e destrutivo. Mas se ao acordar, lembra que eu falei no último bloco? Se ao acordar, você antes de qualquer coisa dá aquela respirada, dá aquela esticada, você então senta um pouco, você faz uma oração, você lê um texto bíblico, uma boa literatura, e aí você trata da sua mente, do seu coração e pede, Deus, me ajude nesse dia a ser a melhor versão de mim mesmo. Me ajude a ser um marido melhor, me ajude a ser um pai melhor, me ajude a ser um funcionário melhor, me ajude na relação com o meu próximo, ser um homem melhor, um cidadão melhor. Você já recebe ali as condições espirituais e psicológicas, porque você consciente, intencionalmente está se preparando para o dia que vem diante de você. Você não sabe o que vai acontecer, mas você está se abastecendo o seu tanque, né, de bons recursos emocionais, espirituais, intelectuais, para lidar com as demandas daquele dia. Agora, eu vejo isso é um grande desafio que eu acho que muitas pessoas têm, né? A gente do dia a dia, por exemplo, você chega num lugar, você vai comprar alguma coisa, ou você vai pagar alguma coisa, ou seja num serviço público, ou seja num privado,
Você chega que está uma pessoa lá mal-humorada, que ela não tem prazer nenhum de te atender, ela está ali olhando no WhatsApp, parece que está ali mais focado do que em você. E como a gente tem um gatilho para não entrar nessa onda? Isso é uma onda, né? Como não entrar? Como é que você faz? Então, Ou você não passa por isso? Você só é abençoado com coisa boa? não, a gente passa por situações as mais variadas e temos que ser verdadeiro. No primeiro momento, a vontade o nosso impulso, né, é tratar na mesma intensidade, é tratar no mesmo tom, é pagar com a mesma moeda. Daí a importância, lembra que eu falei, de você ter preparos prévios, né, de ter investimento na sua emoção, investimento na sua espiritualidade, né, de você buscar consciente, intencionalmente, ser uma pessoa melhor. Porque diante de situações de estímulos externos, você não vai se colocar como escravo do comportamento do outro, né? Você vai perceber e vai ser afetado no primeiro momento, mas você vai conseguir fazer a gestão dos seus impulsos, a gestão das suas emoções, que na perspectiva da neurociência, da psicologia, é gestão das emoções, dos impulsos. Na perspectiva, né, bíblica da teologia, é domínio próprio, ou seja, não ser dominado, regido, né, pelo comportamento do outro, mas por aquilo que você acredita ser importante, pelos seus princípios, pelos seus valores, por aquilo que você tem percepção de que vai ser a melhor abordagem para o seu bem e o bem do outro. Nesse caso, aí você deixa de ser escravo do comportamento do outro. Agora, se eu me comporto sempre em resposta ao comportamento do outro, eu não sou livre. Eu sou escravo do comportamento do outro, percebe? Ou seja, se ele se comportar de um modo ruim, eu vou me comportar pior ainda. E aí, por isso que tem E que aí ser... depois a gente fica mal, né? Fica mal. Eu, no meu caso, até aconteceu uma experiência do dia comigo, e tem acontecido experiência comigo, parece que o tempo todo a vida tá me provando, assim, né? E para eu maguilar, né? Eu fazer o meu apelido Maguila para eu dar a maguilada. Eu cheguei na padaria... Essa maguilada é boa. Aí eu fui lá, eu estava numa padaria, aí comprei 3 itens, né? Acho que eu comprei um presunto, né? Um suco e mais um pão. E peguei e fui no caixa. Quando cheguei no caixa, né, a moça chegou lá, olhou assim para mim e tal, comentei, bom dia e tal. Passou e falou assim, tem esse suco de maracujá aqui, o senhor tomou? Perguntou para mim. Perguntou para você. Pô, sabe assim, eu ali na frente trouxe 3 itens para a pessoa, né? Entreguei. Ela passou, papá. E ela falou, e apareceu o suco de maracujá no negócio ali. Ele falou assim, esse suco de maracujá o senhor tomou? Eu falei, só se foi o Espírito Santo, que eu não tomei não. Sabe, vocês estão brincando, não falei nada. Na hora eu falei assim, nossa, você está prestando atenção, hein? Eu falei para ela, você está prestando atenção. Então, mas aí você não falou nada, né? Não, eu falei assim, nossa, eu só falei isso. Falei assim, nossa, você está prestando atenção, né? Você está com a cabeça Mas hoje. você foi mais brando? Fui brando, queria até rir. Então, já é uma vitória. Uma vitória. Porque, na verdade, deu vontade de falar assim, ô, minha filha, acorda pro mundo, né? Você está onde? Não, você sabe umas coisas. Lógico que não foi nenhum absurdo, mas assim, eu fico impressionado aonde que as pessoas estão. Parece que a pessoa estava ligada no celular, ou tá no... As pessoas não prestam atenção mais no que estão fazendo, pastor. Assim, eu fico impressionado para onde que nós vamos. Mas sabe, E daí a gente ter o discernimento para poder enfrentar isso não é fácil. Sim. E aí, o que vai nos ajudar muito, Glauber, nesse sentido, é nós desenvolvermos a empatia. E o que é empatia? Empatia é a qualidade ou habilidade de colocar-se no lugar do outro, para entender o outro e assim poder compreender por que o outro é como é e está se comportando como se comporta. Milton Erickson, psiquiatra norte-americano, disse que por trás de uma pessoa que fere sempre há uma pessoa ferida. E muitas vezes a pessoa está ali naquele balcão, naquela lanchonete, naquele caixa, naquela padaria, e ela teve um dia terrível, uma noite terrível, um dia terrível na casa, com o companheiro, com os filhos, está passando uma situação tão difícil. E às vezes ela está ali trabalhando porque precisa, e ela, apesar de estar ali fisicamente, mas ela está só de corpo presente. A cabeça dela está com tantas preocupações, ela está triste, está tão angustiada com tantos problemas, que ela não consegue focar no que ela está fazendo, então distrai, né?
E aí, é claro que no primeiro momento, nós que temos uma tendência a ser egoísta, todos nós, né? E a gente quer o melhor, a gente quer o melhor atendimento, a gente quer o melhor comportamento, a gente quer a melhor resposta, a gente quer sempre as pessoas sorrindo, sempre lá de bem-estar e tal. É isso que a gente espera, né? Só que a gente, por vez, não dá, né? Já chega com aquela cara Já chega, de bronco, entendeu? né? Então a gente de maguila, precisa, né? de amaguilada, né? Então a gente precisa colocar-se no lugar do outro para entender, poxa vida, né? O meu lugar é mais confortável que o lugar do outro, né? Então, se o outro não está bem, e eu acho que ele deveria me tratar bem, então por que eu não trato bem? Se o outro está com a cara fechada, por que eu não dou um sorriso? Por que eu não dou um bom dia? Por que eu não digo para ele ou para ela, olha, Jesus te abençoe, que Deus te abençoe? Ora, né, a vida pode ser mais. Por que não uma palavra de encorajamento, né? Por que a gente não pensar assim, olha, se eu estivesse no lugar dessa pessoa e de repente, conhecendo a história dessa pessoa, eu não gostaria que alguém fosse mais paciente, mais compreensivo comigo e me encorajasse? Percebe? Então, penso que muitas vezes as nossas crises têm a ver também com o nosso egoísmo, porque a gente está sempre querendo que o outro seja, né, positivo, sempre querendo que o outro ofereça o melhor, mas na nossa condição nem sempre a gente oferece o melhor. E muitas vezes, nas nossas condições, nós temos muito mais recursos para fazer o melhor, oferecer o melhor, tratar melhor, e a gente termina aqui fazendo mal, oferecendo o pior e se comportando pior, percebe? Tá certo. Então, É isso a mesmo. empatia, colocar-se no lugar do outro, vai nos ajudar muito a se relacionar melhor com o outro. Na perspectiva bíblica, vai falar da compaixão, né? Compaixão é sentir também a angústia, o sofrimento e a necessidade do outro e colocar-se, né, para de algum modo poder ajudar. Perfeito. Pastor, chegamos ao fim do livro, agora nos próximos temas a gente vai tratar aí de temas importantes, como temas de depressão, alcoolismo, enfim, tudo que se relaciona ao ser humano nessa vida, né? Seja vida mortal ou espiritual, nós vamos estar falando aqui, então você acompanhe aí. Muito obrigado por aqui, até esse momento aqui. Ô Glauber, eu não sei tudo sobre todas as coisas, né? Mas daquilo que na caminhada e nas vivências, nas leituras nós aprendemos, é uma alegria, um prazer compartilhar com você aqui, compartilhar com os amigos e as amigas que nos acompanham. O nosso desejo é sempre contribuir para que a vida das pessoas seja uma vida melhor. Então, estamos juntos. Tá aí. Um abraço. Siga a gente. Estimule as pessoas a assistirem. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Um abração. Até o próximo. É isso? Até o próximo. Atitudes para uma vida vitoriosa. Sua atitude fará toda a diferença. Lembre disso.